Boa noite aí, pessoal. Vamos estar começando mais um culto aqui. José Rogério, Patrícia, doutora Luciana. Deus abençoe vocês. Então, aqui para entrar na nossa live. Boa noite, Flávio. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Se tiver, dá um joinha em alguém, por favor. Só para a gente ver se... Boa noite, igreja, boa noite, Dudu, tudo bem? Tá me ouvindo aí, Dudu? Você está me ouvindo aí também, Chico? Tô te ouvindo. Fernando, só um minuto que eu vou pôr o outro celular no mudo aqui. Põe no mudo aí. Eu tenho que sair do meu? Não, você tem que pôr no mudo. Pôr no volume mínimo. Dudu, Pois não? queria agradecer aí, né? Queria agradecer aí você, né, pela disponibilidade aí de trazer a palavra para a gente. Queria agradecer a todos aí que estão entrando. Gente, nós temos um momento muito especial, né? Assim, essa igreja nossa, a igreja não está encontrando fisicamente, mas nós estamos tendo um momento muito especial aqui, né? Com o culto. E eu gostaria de convidar vocês para ouvir um testemunho da minha mãe, né? Vou deixar ela contar aqui. Ela está aqui do meu lado. Eu pedi ela para dar um testemunho aqui, então queria dar boas-vindas a todos por esse culto e queria já deixar aqui ela falar um pouquinho sobre o testemunho que ela vem para dar. Oi, Guilhermina, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja conosco. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu vim dar um testemunho, porque mesmo a gente estando orando separadamente, nós sabemos que nós somos um só Espírito. Então eu trouxe esse testemunho para mostrar que Deus, Ele ouve as nossas orações. Mesmo quando nós estamos fora do templo, porque o templo somos nós mesmos. Os templos somos nós mesmos. Eu sei que nós estamos passando uma fase muito difícil. Essa pandemia é muito problemática. Todos nós estamos passando. E ainda alguns de nós, como eu, estamos passando por outros problemas. E eu, todo ano, no mês do meu aniversário, eu faço meus exames de prevenção. É uma disciplina que eu tenho. Todo ano eu faço meus exames de prevenção. E este ano, meu exame de mamografia deu um probleminha. Eu fui na minha médica lá em Curvelo, fiz todos os exames lá em Curvelo e levei para a médica que é mastologista e ginecologista. Ela falou, olha, Guilherme, deu um problema aqui na sua radiografia, na sua mamografia. Eu vou te mandar para um oncologista. Eu falei, ó, eu tenho uma sobrinha que é oncologista. Ela falou, não precisa, porque ele é maravilhoso, você vai estar em ótimas mãos. Eu falei, então tudo bem. Fui para o médico, olhou os exames todos e falou, nós vamos. Porque tem umas microcalcificações que elas aumentaram de 2019 para 2020. Então, nós vamos fazer uma pequena cirurgia e vamos tirá-la. Falei, tá bom. Aí conversamos, ele marcou para tal dia. Na segunda-feira eu fui lá. E para minha surpresa, ele não me atendeu. Ele falou que só poderia me atender quando a pandemia acabasse. Eu fui embora para casa, mas fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia, voltei e falei, olha, eu quero meus exames. Pedi à secretária, você pode me dar meus exames de volta?
porque eu vou ficar com eles lá em casa. Qualquer coisa, eu volto aqui. E telefonei para a Patrícia, minha sobrinha, que é uma ótima oncologista, e falei, Patrícia, aconteceu isso e isso, deu uma modificação. Ela falou, então você vem para cá, marca com a doutora Patrícia, outra doutora. E eu marquei, Deus me ajudou tanto que essa doutora Patrícia tem vaga só para daí a um mês. Aí eu fui nela, no mesmo dia eu fui. Ela viu as minhas radiografias e disse, nós não temos tempo a perder, vamos ter que fazer uma cirurgia. Mas como meus filhos estavam todos na fazenda, ele queria fazer na sexta-feira. Eu falei, você não pode fazer na outra, não? Ela falou, pode. Então vamos fazer. Marcamos a primeira cirurgia para o dia 22 de maio. E assim foi feito. Eu fiz uma cirurgia, um agulhamento, uma coisa que eu falei, eu não vou dar conta disso, eu pensei. E eu orando, e foi uma cirurgia tranquila. Eu não cheguei a tomar um comprimido para dor, e eu falava com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor tem propósito para isso, porque o Senhor não vai permitir que eu tenha uma doença tão forte assim e morra. O Senhor não precisa de mim morta, o Senhor precisa de mim viva para pregar o Evangelho. E ela marcou comigo, dia 4 de junho eu quero te ver outra vez. Aí eu marquei com a secretária e as secretárias falaram, não tem jeito, só dia 18. Falei, então marca dia 18. No dia 4 de junho, a Patrícia, minha sobrinha, ligou, Guilhermina, você não veio à consulta. Eu falei, é porque as secretárias marcaram dia 18. Não, você tem que vir. Quando a médica fala que quer te ver, é porque ela quer te ver. Então, eu peguei o carro, o Fernandinho veio comigo, e viemos, Fernando, Fernandinho e eu, viemos para Belo Horizonte, e no dia 5, às 6 horas da tarde, ela me atendeu. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não tenho boa notícia para você. A sua biópsia deu câncer. Ela foi curta e grossa. Grossa não, ela foi muito gentil, ela foi muito amorosa, ela foi muito... ela foi muito gentil, foi uma pessoa muito gentil comigo. Mas naquele momento ali, eu desabei, porque a pessoa falar comigo que eu estava com um câncer, e que esse câncer era carcinoma, e que esse câncer, ele estava dentro, ele era in situ, quer dizer, ele estava dentro do canal que sai o leite, então ele estava preso, ele não podia sair, mas que eu precisava fazer outra cirurgia o mais rápido possível. Conclusão, dia 12 de junho, eu entrei outra vez para uma cirurgia maior e eu fiquei muito abalada. E eu falava com Deus, Senhor, eu não quero que o Senhor olhe se eu estou triste, se eu choro, se eu não choro. O que eu quero dizer para o Senhor é que eu sei que o Senhor está me fazendo uma provação, porque eu não iria ter uma doença tão forte, porque eu sou leiga no assunto de câncer, mas carcinoma é o nome de um câncer mais violento que tem. Segundo me disseram, eu não sei. É um câncer muito bravo. Aí, orei muito, tinha dias que eu não conseguia orar, então eu só adorava, eu só louvava, eu só dizia para Deus aquilo que Ele era para mim. O Senhor é o meu Deus, vai ser continuamente o meu Deus até eu morrer. Eu não nunca largar de te amar, ou por doença, ou seja lá o que for. E eu estou aqui para que o Senhor faça em mim a tua vontade. E operei, foi uma operação longa e grande. E fiquei lá no quarto, passou, aí fui embora. No outro dia ela me deu alta.
Eu fui embora, mas totalmente incapaz. Não podia tomar banho, eu precisava de ajuda para tudo. Aí, dia 25, operei dia 12 de junho. Dia 25 era minha consulta. Aí ela falou, olha, foi feita essa cirurgia, e essa cirurgia, ela tirou, falou lá os tantos que eu tinha centímetros que ela tinha tirado, foi um sucesso. Agora eu tenho uma notícia para te dar, que tinha 1 milímetro dessa calcificação que já estava saindo do duto, do cito, sei lá o nome do negócio, e que ele tinha sido retirado porque ela retirou uma parte de proteção maior. Então eu quero, e me mandou para uma oncologista. Eu fui e orei demais, e só clamando a Deus pela cura, e que eu tinha certeza que Deus ia me curar. Eu tinha certeza. Mas quando isso acontece com a gente, é diferente. Porque você não tem mais nada. Você não tem mais nada. A única coisa que eu tinha era a minha fé. Eu não tenho mais nada. Para mim, o que vale uma xícara de chá se eu estou com uma doença tão grave? É uma coisa terrível. Só Deus para nos ajudar. E Deus, e quando eu fui na oncologista, ela olhou lá, pelos exames, estava tudo uma maravilha. A cirurgia foi um sucesso total. E falou comigo que eu estava 100% curada. Que eu não tinha mais nada de câncer dentro do meu corpo. E eu glorifiquei muito a Deus, porque isso foi um milagre muito grande, um câncer tão violento ser removido do meu corpo em 2 cirurgias, e Deus me livrou 100% disso. Ela falou comigo, você vai viver mais 400 anos. E eu só glorificava a Deus, porque Deus me livrou da morte. Me livrou da morte. E eu queria dar esse testemunho para a igreja, para que vocês ficassem encorajados a saber que nós estamos nos reunindo separadamente, mas que Deus está no nosso meio. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está curando, do mesmo jeito como ele curava antes. Amém. Que não é pelo fato de nós estarmos nessa quarentena aqui e com nossos problemas, que eu sei que nós todos estamos, que às vezes a gente acha que ele não está olhando, ele está olhando sim. E eu queria encorajar toda a igreja para isso. Aí eu fiquei muito, muito maravilhada, porque tem um comprimido que a gente toma por 5 anos, me foi tirado, e eu quero dar o testemunho de que a vida, a gente tem que repensar nossos valores, repensar nossos relacionamentos, porque Deus nos dá aprovação do tamanho que você aguenta. E eu falava com Deus, eu sei que isso é uma aprovação de fé. O Senhor não provou Abraão, pedindo um filho dele? O Senhor está me provando também. Mas eu estou firme na fé. Eu sei que o Senhor vai me salvar. E é isso que eu queria falar para a igreja. Queria dar à igreja esse testemunho para que vocês ficassem revigorados e fortes e cheios da fé de Deus e do Espírito Santo. Amém, amém, glória a Deus. Gente, que alegria, né? A gente numa série tão poderosa como essa, permanecendo na graça do Senhor, a gente poder ouvir um testemunho de cura através da operação, né? Porque os médicos também são usados, Deus usa as circunstâncias. Eu vi aqui que minha mãe foi curada em função de ter feito um exame no momento certo e ter a médica retirado a porção correta, ou seja, a médica declarou a cura dela, e graças a Deus, né, nós estamos firmes na graça. Como nós estamos falando aí, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e é uma alegria muito grande ver. Então, ô Dudu, vamos passar para você falar dessa mensagem maravilhosa. Um abraço, obrigado a todos, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que testemunho maravilhoso, né, igreja?
Eu fico tão feliz de poder estar ouvindo que Deus, Ele é o mesmo que operava ontem, continua operando hoje, vai operar amanhã, os sinais. E a Guilhermina falou uma coisa tão legal ali, que conecta muito com a nossa palavra hoje. Eu queria que você pudesse aí na sua casa, fechar os seus olhos, que eu vou estar orando aqui para a gente. Deus, eu quero, Senhor, te agradecer pela sua oportunidade de estar compartilhando a sua palavra e principalmente, Deus, por ter ouvido um testemunho tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mostrar que o Senhor se importa conosco, Deus. O Senhor se importa com a nossa vida e o Senhor nos chamou para ser parte desse reino de graça. Cada pessoa que está em casa agora, nesse momento, cada um que está me ouvindo, tem uma questão, tem dores, tem problemas, Deus tem sonhos, tem dificuldades. Que o Senhor possa se revelar a cada uma e mostrar para elas, Deus, que elas não estão sozinhas, que o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor, como diz aquela canção, é um Deus de perto e não de longe. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que maravilha, né? A Guilhermina falou uma coisa tão maravilhosa que ela disse o seguinte: o Senhor não me quer morta, porque morta eu não posso pregar o Evangelho. E isso se conecta muito com a nossa palavra hoje, né? O tema da nossa série é Permanecendo Firmes na Graça. E o título, né, o título da nossa pregação aqui é Ide, uma resposta de graça. E eu queria te convidar para que você pudesse ler comigo em Mateus 28, a partir do verso 18. Eu vou inverter a ordem aqui hoje, gente. No final a gente faz o louvor, tudo bem? Mateus 28, a partir do verso 18, fala assim: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A partir do verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor vem fazer com que essa palavra chegue no coração de cada um, conforme seja a tua vontade. Deus, eu sou apenas um vaso do Senhor aqui nessa noite, me usa para poder fazer aquilo que está no centro do seu coração. Amém. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na história daquela prova de atletismo chamada maratona. Eu não sei quanto vocês sabem também, né? Que a maratona é uma prova que mede 42 quilômetros, 195 metros. Você já parou para pensar por que essa prova mede 42 quilômetros, 195 metros? Por que não são 42, ou 43, ou 50, ou talvez 40? Talvez alguns de vocês já sabem dessa história. E eu queria contar um pouco dessa história para vocês. A história nos diz que os gregos eles se encontravam numa batalha contra os persas, lá numa cidade chamada Maratona. Esse era o nome da cidade. Quando os moradores de uma outra cidade, que era Atenas, eles souberam dessa invasão na cidade de Maratona, eles receberam também uma instrução do general que estava combatendo lá em Maratona, que disse para eles o seguinte: moradores de Atenas, se vocês virem navios persas chegando na costa e no litoral de vocês, tirem a sua vida, suicide, né? Se matem, porque isso é sinal de que nós perdemos a guerra em Maratona e vocês vão ser escravizados, as mulheres vão ser estupradas, vocês vão ser maltratados. Então, nesse momento, vocês precisam tirar a própria vida. E aí, o exército persa, ele fez uma coisa, ele estava lá em Maratona, né, preparando para a batalha, e aí o exército persa se dividiu. Ele fez o seguinte: ele deixou uma parte do exército ali e mandou uma outra parte do exército lá para Atenas.
E aí a batalha nem tinha acontecido ainda, e quando aqueles atenienses vissem aquele exército, aqueles navios persas chegando, o que ia acontecer? Eles iam tirar a própria vida. Então, assim que o exército persa enviou aqueles navios para Atenas, o general que estava comandando a guerra ali decidiu atacar. E ele atacou o exército persa e matou grande parte desse exército. E nesse momento, os que restaram decidiram bater em retirada. Só que tinha um problema. Os atenienses iam achar que o exército persa tinha vencido a guerra. Então, o general chamou um homem, escolheu um soldado, ele chamava Fidípides, para comunicar essa mensagem de vitória aos atenienses. Esse soldado, ele necessitava correr para entregar essa mensagem de vitória, ou então seus irmãos e irmãs iriam morrer. Então, esse soldado correu partindo de Maratona até Atenas, o máximo que ele na velocidade máxima que ele podia, e ele correu tanto que, quando ele chegou, ele só teve a oportunidade de dizer a frase, vencemos, e caiu morto naquele local. E por causa disso, a maratona é uma prova que usa a distância exatamente entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. Eu não sei quantos de vocês já tinham ouvido essa história, mas ela me lembra muito a história que nós acabamos de ler, de uma certa forma, ela se conecta com essa história que Jesus está falando com os discípulos. Essa história ela é chamada de a Grande Comissão. Esse é o momento em que Jesus, após ele ter vencido a morte, ele chega até seus discípulos e encarrega esses discípulos de anunciar vida, anunciar àqueles que estavam mortos ou estão mortos de que há vida. Então, antes da gente refletir mais sobre esse texto, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre a importância disso para a nossa vida. A queda do homem, naquele episódio fatídico lá em que Adão decide desobedecer a Deus, nos colocou em um regime de morte, exatamente como aqueles atenienses também se encontravam num regime de morte. Se eles não recebessem a mensagem, eles estariam mortos. E o pecado fez isso conosco. O pecado nos colocou num regime de morte, em que nós perderíamos por completo a nossa vida. Então, a Bíblia nos diz que por causa do pecado, todos nós, todos, estávamos mortos. Para mim, eu não sei para você, mas eu imagino que se a Bíblia diz que nós estávamos mortos, é impossível para a gente ter qualquer esperança. Se você acha que é um exagero, olha o que a Bíblia fala com a gente em Efésios capítulo 2. Eu vou ler para você, assim. Se você tiver com sua Bíblia aí, por favor, pega aí Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vou pegar na minha aqui também. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estou vendo umas mensagens aqui de que está tendo problema com som em alguns lugares, mas Deus é mais. Acho que vou ler aqui mesmo. Fala assim, a partir do verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Pela graça sois salvos. Se você está tendo a oportunidade de participar de alguma das nossas células, nós temos feito alguns estudos
de um livro que tem mostrado muito o nosso pecado. Tá sem som? Alô? Tem algumas pessoas dizendo então se está sem som. Vocês estão ouvindo? Amém. Alguém está me ouvindo? Ok, acho que a Regininha está tendo um problema lá, né? Mas eu creio que os demais estão ok, né? Amém. Então, se você está participando de algumas das nossas células, ótimo. Se você está participando de uma das nossas células, você está tendo a oportunidade de entender muito mais o seu pecado agora, né? A gente vê o tanto que nós somos, o tanto que nós mentimos sobre o nosso próprio pecado, o tanto que nós reduzimos aquilo que nós fazemos de ruim, mas nós maximizamos aquilo que os outros fazem de ruim. Não é verdade? O quanto que nós empurramos sujeira para debaixo do tapete para poder defender a nossa própria reputação. O tanto que nós acreditamos que nós somos justos. Que Deus, afinal de contas, Deus vai fazer, porque no final das contas eu não sou igual aquele cara lá que matou não sei quem. Eu não sou aquele que faz aquilo que o meu vizinho faz de errado. Então, nós estamos tendo a oportunidade de entender que a nossa pecaminosidade ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Na verdade, a nossa pecaminosidade é a nossa inclinação a não buscar em Deus a satisfação para a nossa alma, mas buscar na nossa própria justiça, no nosso próprio conforto. Então, a Bíblia diz isso, que nós estávamos mortos. E aí, Deus fez algo. Nós podemos ver o que está escrito em Efésios 2, versículo 4, aquilo que para mim é a frase mais poderosa que existe na Bíblia. A frase mais poderosa, se eu pudesse, eu faria um quadro, né? Eu posso, talvez vou fazer um dia, com um quadro exclusivamente com essa frase que diz, mas Deus. Pense bem, se você está morto, o que você é capaz de fazer por você? Nada, absolutamente nada, né? A Bíblia diz que Deus, Ele, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Para que nós possamos entender o texto lá do início, é necessário que nós entendemos que nós recebemos algo que nós não merecíamos. Nós recebemos de Deus. A Guilhermina aí agora compartilhou uma maravilha de testemunho, que é, na verdade, algo fruto do merecimento dela? Não, que é fruto da graça de Deus derramado sobre a vida dela. Porque Deus tem um plano e um propósito na vida dela, Ele decidiu derramar essa graça sobre a vida dela. Mas maior foi a graça que Deus derramou sobre a nossa vida quando nós estávamos mortos no nosso pecado. Se você é capaz de enxergar o seu pecado hoje, se você é capaz de enxergar o seu egoísmo hoje, se você é capaz de ver que você não é tão perfeito quanto você imaginava ser, foi porque Deus fez algo em você. Foi porque Ele decidiu fazer algo na sua vida, derramando a graça dele. Então, essa frase, ela é tão poderosa, que fala, mas Deus. Porque é tudo sobre Ele, tudo. Porque nós estávamos mortos. O pastor Márcio Valadão, pastor lá da igreja da Lagoinha, ele costuma dizer que morto só sabe feder. Sabe? Às vezes a gente vê pessoas assim que têm uma condição financeira tão boa, que tem uma instrução, um grau de instrução tão elevado, mestrado, doutorado, ou às vezes um emprego muito bom, um emprego público muito bom, ou um emprego privado muito bom, e tem aquela família ali que parece tão bonita, mas quando nós vamos olhar no fundo, às vezes as pessoas estão tão distantes, né? Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado, ele provoca essa morte. E quando Deus decidiu derramar a vida dele, essa frase poderosa recaiu sobre nossa vida, que diz, mas Deus, Deus decidiu
fazer algo na minha e na sua vida. Você está ouvindo essa pregação essa noite porque Deus decidiu que você pudesse estar ouvindo essa pregação nessa noite. Porque Deus tem feito uma obra na sua vida. Não é porque o Chico pregou para você, te convidou para ir para a célula, porque o Dudu te chamou para vir para a célula. Não. Nós somos apenas um instrumento da graça de Deus. A obra é Ele quem fez. É Ele quem está te chamando, é Ele quem está te atraindo para conhecer mais dele e para entender mais e principalmente ser curado por Ele. Então, voltando lá no início daquele texto, em que Jesus estava ali, né, se despedindo daqueles discípulos, que assim como você e eu apenas cheiravam mal, né, porque eles estavam mortos também. Mas Jesus entrou naquelas vidas, passou tempo com eles, ensinou para eles, anunciou o reino de Deus para aquelas pessoas. Então, a vida daqueles homens começou a ser transformada completamente. Imagine só, alguns viviam exclusivamente para a pesca, outros exclusivamente para dinheiro, outros para o seu próprio prazer. Mas Jesus transforma a vida daqueles homens e faz com que eles queiram, assim como Jesus, viver para Deus, viver para a glória de Deus. E naquele momento de despedida, Jesus diz assim, no verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que será que Jesus diz isso? Jesus está deixando claro que ele detém toda a autoridade, todo o poder. Jesus é esse que olha para o câncer da Guilhermina e fala, sai dela agora. Jesus é esse que diz para você, sai de onde você está e vai para outro lugar, porque eu estou determinando, porque ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder para salvar, o poder para curar, o poder para libertar e também o poder para enviar aqueles homens. A Bíblia nos diz que o próprio Deus se encarregou de nos revelar, de descobrir para nós o que estava oculto. E qual que era? O que estava oculto? Qual que era o mistério que estava oculto? Que o mistério de Deus que ele propôs no próprio coração dele de fazer convergir em Cristo todas as coisas, do céu e da terra. Nós precisamos entender que todas as coisas estão concentradas em Jesus. Amém? Tudo está nele. Tudo é sobre ele. Nada é sobre nós. Nós precisamos entender que Cristo tem toda a autoridade. Ele nos permite ver aquilo que Cristo diz. Essa palavra nos permite entender que é Cristo que está dizendo. Não é Maria que está dizendo, não é o pastor que está dizendo. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para, em nome da Igreja de Deus aqui no Brasil, pedir perdão para você que em algum momento, você que está me ouvindo, ou em algum momento você sentiu que os evangélicos estavam ofendendo Maria. Não, Maria foi uma pessoa abençoada, ela tem um papel fundamental na Bíblia. Mas nós precisamos entender que toda a autoridade está em Jesus. Então, quando nós dizemos que Jesus, a centralidade do Evangelho é em Cristo, nós não estamos de maneira nenhuma menosprezando o que Maria disse. Então, é necessário que você entenda. Jesus tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Não é o líder de célula que está dizendo para aqueles homens, para aqueles discípulos, vão e façam discípulos. Não é o pastor que está dizendo, é o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, né? Portanto, toda a autoridade me foi dada. E aí, depois de ter dito isso, Jesus vai dizer outra coisa que é extremamente importante. Né? No 19, ele diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, então, aquele que tem toda a autoridade dá uma ordem. Preste bem atenção. Muitas vezes a gente se escandaliza com pessoas que estão, por exemplo, pecando na igreja, estão na igreja, estão pecando. A gente fala assim, nossa, mas o pastor fulano de tal está embriagado. Nossa, mas a
a irmã fulana de tal engravidou antes do casamento. A gente está julgando o pecado das outras pessoas, mas nós nunca dizemos assim, olha, engraçado, fulano não está fazendo discípulos. O próprio Jesus se encarregou de dar uma ordem para os seus discípulos, para aqueles que estavam empenhados em aprender de Jesus e se parecer cada dia mais com ele. E a ordem de Jesus é muito clara. Ide, portanto, e fazei discípulos. Então, se você é um discípulo, essa ordem é para você. Na qual ele diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa palavra ide, ela nos dá a ideia de movimento. Ou seja, ela se remete a algo que vai necessariamente nos tirar da nossa zona de conforto. Não quer dizer que você tenha que vender tudo que você possui, né, e fazer missão lá no sertão, por exemplo. Mas pode significar isso também. Mas significa que enquanto você vive, você está disposto em vivendo, conhecendo Deus, crescendo no seu relacionamento com Deus, também anunciar o evangelho e fazer discípulos. Seja abrindo uma célula, seja ligando para alguém, né, lá do seu trabalho, orando com essa pessoa, ou seja, até apoiando financeiramente também pessoas que estão empenhadas em fazer discípulos. E no versículo 20, ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nesse momento, Jesus chama a nossa atenção para a necessidade de ensinarmos o que ele nos ensina através das Escrituras. Ou seja, não é somente anunciar o evangelho e dizer, olha, o evangelho chegou, o reino de Deus chegou para você. É necessário que a gente gaste tempo ensinando as pessoas, ensinando o que a Bíblia diz, para que as pessoas possam entender a profundidade desse evangelho. E para isso, é necessário também que a gente gaste tempo aprendendo mais sobre o evangelho. É necessário que hoje você saiba mais do que ontem e amanhã você saiba mais do que hoje. Porque Jesus te chamou para anunciar e ensinar. E a última coisa que ele promete é que ele estaria conosco nessa jornada até o dia em que todas as coisas serão consumadas. Então, diante disso, eu gostaria de fazer aqui algumas observações, algumas implicações para a sua vida. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos muito relevantes. O primeiro deles é o seguinte: quando nós entendemos que nós estávamos mortos, mas Deus fez alguma coisa em nós, ou seja, quando nós recebemos a graça de conhecer a Cristo, nossa resposta automática é compartilhar essa graça. Compartilhar essa graça. Olha só que coisa interessante. A Guilhermina, ela foi agraciada com a mão poderosa de Deus. E o desejo de quem recebe uma graça é o quê? Anunciar essa graça. O desejo de quem recebe algo que não merecia é poder contar. Quando você ganha um presente, uma criança, você ganha um presente em casa, aí chega, por exemplo, o avô, a avó, ela quer o quê? Mostrar. Olha, mãe, olha, avô, olha, avó, olha o que eu ganhei. Então, se você entende, né, quem você era e o que Deus fez na sua vida, automaticamente você vai sentir o desejo de compartilhar. Não é um fardo, entenda o que eu estou falando, não é um fardo. Quando nós somos gratos por algo, nosso desejo é anunciar. Aqueles homens e mulheres que andaram com Jesus se tornaram discípulos dele, a ponto deles serem chamados de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. E por causa dessa gratidão, por causa desse compromisso com aquilo que Jesus havia ordenado, eles começaram a anunciar o evangelho com gratidão no coração. E se você e eu podemos falar de Jesus, foi porque pessoas no passado assumiram essa postura com gratidão. Pessoas vieram aqui no Brasil para poder pregar para mim, para o Chico, para a Cristina, largando a vida deles em outros países.
pessoas aqui nesse país, elas estão ligando para você, elas estão entrando em contato com você, porque elas querem anunciar a graça de Deus para a sua vida. E muito mais pessoas do passado que abandonaram tudo, que numa época que não tinha internet, numa época em que não sabia sobre o Brasil, não se sabia muito sobre o Brasil, numa época em que nós éramos, talvez, à vista de outros países, apenas árvores, né, e índios, né, nativos dessa nação, pessoas decidiram largar tudo para poder anunciar o Evangelho. Né, o Chico está honrando aqui o nome do Kent Bailey, nós queremos honrá-lo também. Foi alguém que decidiu vir aqui para o Brasil para pregar para a gente, né? Então, ainda que Jesus esteja dando uma ordem, um mandamento, qualquer mandamento para um discípulo de Jesus, ele é um prazer, né? Esse mandamento que Jesus nos dá é: vão e façam discípulos, batizem e ensinam. A nossa atitude em relação a esse mandamento deve ser de uma atitude de alegria. Eu tenho o privilégio, imagina só, o que as pessoas vão dizer sobre você quando você morrer? Talvez elas vão dizer assim: nossa, essa pessoa tinha muito dinheiro, essa pessoa era muito rica, era muito legal, era muito bacana. Mas já imaginou as pessoas dizendo assim: eu conheci a Cristo através dessa pessoa, eu sou grato pela vida. É assim que a Guilhermina disse aqui, eu fiquei tão feliz. Ela falou assim: Deus me quer vivo, porque vivo eu vou pregar o Evangelho. Então, se você está vivo, e aí ela falou também, né, que nós precisamos rever os nossos valores. Se você está vivo hoje, você precisa se perguntar o que Deus pretende de você. Porque Deus ainda não te levou para a glória, que é muito melhor do que estar aqui, como o apóstolo Paulo diz. É porque simplesmente Deus quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Eu fico tão grato, né, de às vezes poder ver que vidas foram transformadas por uma palavra, né, um versículo às vezes que você compartilha. A obra não sou eu quem faz, não é você quem faz. A obra é Deus, é o próprio Deus derramando a graça dele. Mas a gente fica tão feliz de saber que um destino mudou a partir do momento em que você abriu sua boca ou dedicou o seu tempo para poder pregar o Evangelho para alguém. O segundo ponto que eu queria te falar nessa noite é: se você não sente o desejo de fazer discípulos, é muito possível que talvez você ainda não tenha se tornado um discípulo. Isso é verdade, sabe? Outro dia eu estava ouvindo um amigo meu de fé falando uma coisa que me deixou muito preocupado. Ele disse o seguinte: é possível que você frequente uma igreja por causa da busca de valores morais melhores. É possível que você queira criar seus filhos num ambiente mais agradável, de influência positiva. É possível que nós nos beneficiemos das amizades legais da igreja. É possível que a gente se emocione com as músicas, com as mensagens. Até experimentamos cura. É possível que nós presenciemos ou até recebemos milagres, né? Mas o fato é o seguinte: tudo isso é possível sem que você seja um discípulo de Jesus. Isso é muito triste, porque a Bíblia diz que vai chegar um momento em que Jesus, ele vai separar o joio do trigo, aquilo que parece daquilo que verdadeiramente é. E aí nós precisamos entender que Deus, ele não nos chama para fazermos convertidos. Ele não nos chama exclusivamente para pessoas que emocionam e choram, embora se emocionar e chorar é algo que eu já experimentei várias vezes e é tão maravilhoso. Você ouvir uma canção que está tocando ali na igreja, você se identifica e de repente você fica emocionado com a presença de Deus, é algo maravilhoso. Mas tudo isso é possível sem que você seja um discípulo. Jesus está te chamando para parecer com Ele e para fazer outras pessoas parecidas com Ele também. Aquelas pessoas que aprendam dele. Sabe, o discípulo é aquela pessoa que entendeu que a natureza dele é tão inclinada para não Deus, tão inclinada para fugir de Deus, e que admitiu isso, que ele só encontra em Jesus a solução para que ele possa se conectar com Deus. É aquele que não justifica a si mesmo, é aquele que não se acha tão bom, é aquele que considera que só Deus pode fazer algo.
Sabe, talvez você aí na sua casa, nesse momento, está pensando em alguma coisa que vem à sua mente, que só você sabe. E você e Deus sabem. Talvez você, seu amigo mais íntimo, sua irmã, seu irmão não sabe. Mas Deus conhece. E aí, nesse momento, talvez você pense assim, eu preciso solucionar essa coisa com o meu recurso, ou com minhas amigas, ou com bebida, eu não sei o que você pensa. Mas o fato é que quando você entender que tudo que você é só encontrará solução em Cristo, você vai começar a se tornar um discípulo. Você vai começar a parecer com Ele. Então você precisa compreender qual é o tamanho do seu pecado. Quando você compreender o tamanho do seu pecado, você vai entender o tamanho da graça que você recebeu. Né? Aquele que muito é perdoado. Você é aquele que muito é perdoado. Então, você terá o desejo de derramar graça sobre a vida das outras pessoas. E o último ponto que eu gostaria de falar nessa noite é que o único método de Deus para anunciar o Evangelho somos nós. O único método de Deus para anunciar o Evangelho sou eu e você. Deus, ele poderia aparecer, escrever um letreiro no céu, dizendo, convertam-se a mim. Talvez ele poderia, não sei, mandar anjos aqui na terra, anunciando, creiam em Jesus. Mas ele confiou essa mensagem do Evangelho à igreja, aos discípulos, que farão novos discípulos. A Bíblia não nos apresenta outra forma, outro método para que o Evangelho seja anunciado. Jesus não disse que faria sinais miraculosos sempre. Muitas pessoas se converteram presenciando um sinal miraculoso. Mas o fato é que o método que Jesus disse é: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão quem? Vocês, eu, nós que somos a igreja. Nós sabemos que pela graça Deus nos escolheu. Mas às vezes também é possível que a gente pense assim, nossa, eu não sei a Bíblia o suficiente. Talvez o Chico sabe mais, eu não sinto condição de anunciar o Evangelho. Ou talvez você pense, talvez a Guilhermina lá, ela já experimentou milagres, ela que Deus escolheu para chamar o Evangelho. Não. Deus, ele derramou sobre nós a graça dele. Não é sobre a nossa capacidade. Nós não somos nem merecedores dessa missão. Talvez a gente pense assim, não, mas eu tenho tanto pecado. Deixa eu contar um testemunho para você. Tem um amigo pessoal meu que faz parte da minha célula lá na faculdade. E agora nessa quarentena nós intensificamos mais os estudos bíblicos com ele. Ele mora lá em João Molevade. E aí, na semana passada, ele falou assim, Eduardo, eu quero chamar meus amigos aqui, que eu quero pregar para esses amigos. Ele nem batizado ele está entendendo o Evangelho agora. Aí eu liguei para ele na segunda-feira, falei, e aí, como é que foi a reunião? Ele falou, não, os caras gostaram demais. Eu falei, quantas pessoas tinha aí? 14 pessoas. 14 pessoas ouviram o Evangelho de uma pessoa que tinha acabado de entender o Evangelho. Então, talvez você pense que não é capaz. Mas olha só o que a Bíblia nos diz. Jesus nos diz que ele estaria conosco, mostrando que não depende de nós, mas seria a graça dele derramada sobre as nossas vidas. Olha esse texto de 2 Coríntios 4, 7. Olha que maravilha esse texto. Eu vou ler aqui para você. Fala assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, eu queria que você entendesse que anunciar o Evangelho é apenas dizer sim para o mandamento de Deus e depender dele para tudo o que vai acontecer. Não depende de nós. É necessário que nós estejamos totalmente conectados com ele. Não existe outro caminho. Ou nós anunciamos o Evangelho, ou essa mensagem não vai chegar nas próximas gerações. É claro que Deus vai sempre encontrar alguém que vai pregar o Evangelho, porque Deus nunca vai perder, ele nunca perde. Mas você tem o privilégio de fazer parte desse ministério da reconciliação.
Isso é muito mais importante do que ser chamado para o ministério de um governo, de uma nação. Isso é um ministério daquilo que vai ser que é o governo de todas as nações eternamente. Então, até que Deus restaure todas as coisas, nós somos o time que está em campo e não tem reservas. Você que está me ouvindo, Deus te chamou para pregar o evangelho. E ainda que você esteja cansado, às vezes a gente está cansado. Outro dia eu falei com o Chico, Chico, não sei, não estou querendo fazer célula, não estou querendo participar disso. Mas aí, né, o Chico, com muita graça, falou, não, vai ser bom e tal. E aí nós começamos o estudo, e agora eu já estou fazendo 2 encontros por semana. Mas por quê? É tão bom ver as pessoas abrindo a boca delas e dizendo, nossa, eu não entendia isso, nossa, eu preciso mais conhecer a Deus. E você é um privilegiado de participar desse ministério. Porque a graça que Deus derramou sobre nós, a graça que nós recebemos, é a graça que nós vamos anunciar. Se nós entendemos a graça, nós anunciamos a graça. E eu sei que Deus tem alguém que Ele vai tocar e que Ele não vai usar a minha vida, mas Ele vai usar a sua vida. Porque você tem algo que Deus deu para você que Ele não deu para mim. Você tem amigos que Deus deu para você que Ele não deu para mim. Você tem um posto de influência que Deus te entregou que Ele não entregou para mim. Você tem, às vezes, um tempo disponível, né, exclusivamente num horário específico, que Deus entregou para você e que Ele não entregou para mim. Por isso, todos nós somos o time que está em campo nessa noite. E, para terminar, eu queria ler um texto que o Chico colocou ontem, lá no nosso grupo da igreja, que fala assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, viu, Guilhermina? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu queria, só para encerrar, que você pudesse fechar os seus olhos e ouvir comigo um pouco dessa música que eu vou colocar aqui agora, e no final eu vou fazer a oração. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento soprar contra a sua vida, lembre que é o grande eu sou que te enviou. Eu me lembro. Você tem um chamado de anunciar o Evangelho. Não se cale. Não se cale. Você tem um chamado. Oh, aleluia, Deus. Oh, nós fomos escolhidos do ventre da nossa mãe. Oh, aleluia, Deus.
mais tempos pra olhar pra Oh, aleluia, Deus. Oh, Pai, não deixe apagar em nós esse chamado, Deus. Não deixe que se apague em nós, Deus, esse chamado de pregar o Evangelho. Ó Deus, que as nossas prioridades seja anunciar a salvação do Senhor nessa geração, Deus. Ó Deus, eu quero te pedir, não faça algo nessa geração sem contar conosco, Deus. Ó Pai, aqui existem 20, 21 pessoas ouvindo nessa noite essa mensagem, Deus. Os seus discípulos eram só 12. Aqui tem 20. Eu sei que 12 pessoas que entendem a graça de Deus, que são comprometidas com o Evangelho, Deus. Se 12 pessoas foram capazes de fazer o Evangelho chegar até nós, que nós possamos, Deus, nos apegar a esse chamado com alegria. Que nós possamos saber, Deus, que esse é o tempo, essa pandemia é o momento de ligarmos, fazermos videoconferência para as pessoas, de podermos dizer para elas, trazer uma palavra de conforto, de poder dizer para elas que existe um Deus que se importa com elas, e um Deus que quer salvá-las, que quer restaurar a vida delas e que quer, Deus, fazer com que elas ressuscitem no dia da ressurreição dos mortos. O Senhor quer nos usar para fazer isso. Deus, toca em cada coração para que cada um seja essa ferramenta, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você possa colocar em prática, que você possa colocar essa palavra em prática essa semana. Faça isso. Talvez ligue para o seu pastor, ligue para o seu líder de célula e fala, olha, eu queria começar alguma coisa, eu queria ligar para alguém, ou então ora comigo pela vida de alguém, que eu estou querendo anunciar o Evangelho para essa pessoa. Porque a graça, quando nós recebemos a graça, nós compartilhamos a graça. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você tenha uma ótima semana. Amém.